organização que se preze, tem um conjunto de leis, né, que compreende direitos e deveres para todos. E o reino de Deus é o exemplo, né, é de onde todos os demais aprenderam, também funciona assim. Então, nós precisamos de toda a instrução da palavra, toda a instrução da justiça de Deus que está expressa na sua palavra. Eu preciso conhecer, nós precisamos conhecer. E ainda, para que sejamos plenamente preparados para toda boa obra. E essa expressão aqui, eu coloquei como sendo a finalização, né, de habilitação como cidadão do reino. Eu e você temos que ser plenamente habilitados como cidadão do reino. Aonde eu vou, aonde você vai, nós precisamos ser reconhecidos como diferentes. Mas não é um diferente qualquer. Opa, é um diferente que chama atenção. E chama atenção pelo lado positivo, pelo bem que exala, pelo perfume de Cristo que passa através de mim e de você. Então, toda a Bíblia foi feita com esse propósito, de fazer de mim e de você cidadão do reino. Mas não é lá na frente, não, quando Jesus voltar e subir para o céu, não. É agora. É aqui e agora. E é no sempre. É nos momentos seguintes, nos segundos seguintes da minha vida. Eu preciso continuar sendo cidadã do reino de Deus. Nós precisamos continuar sendo cidadãos do reino de Deus. O motivo está a joia, né? Eu acho... Bem, se a Bíblia é assim, é esse passaporte que me faz ser especial, que me faz ser cidadã do reino de Deus, então, eu preciso agora pensar em alguma maneira, ainda que de modo simples, de como tratar esse contato com a Bíblia. Eu coloquei lá no título, né? Como usar a palavra de Deus. E todo esse estudo que eu estou tratando aqui, que nós estamos apresentando, ele é de Elben César, né? Ele tem um livro sobre práticas devocionais e foi no estudo dele que eu me baseei. Eu fiz toda uma leitura e percebi assim que batia com a palavra, viu, presbítero? Conforme a sua orientação ontem, né? Batia com tudo assim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E às vezes a gente não sabe como dizer. Ele disse, e aí eu falei, esse estudo é bom, esse estudo está de acordo com a palavra. Então, foi no estudo do Elben César que nós baseamos o nosso estudo. E aí, ele vai trazer orientações de como a gente usar a palavra, como lidar com ela. E, para fazer a leitura, antes dela, a orientação para todos nós é que a gente faça uma oração. Você não precisa ajoelhar, não precisa ser meia hora. Uma oração curtinha, sentada com a Bíblia aberta, que nem a Deise está aqui na frente agora. Senhor, educa-me pela tua palavra. Ou, Senhor, olha, eu estou aqui, vou abrir tua palavra agora. Alimenta-me. Senhor, olha, eu me submeto à tua palavra. Senhor, eu quero aprender, por isso eu vou abrir a tua palavra. É uma sugestão, que a gente se disponha, diga, Deus, vamos conversar? Senta aqui do meu lado, olha, eu estou abrindo a tua palavra. Senta comigo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Chame Deus para perto de você. Sempre. Sempre. Nas horas de alegria. Nas horas de alegria também. Porque eu sei que nas horas de dor nós chamamos. Eu também chamo. Mas eu chamo a atenção para mim. Para chamá-lo nas horas de alegria. Nas horas de descanso. Nas horas, né, nessa hora que provavelmente é uma hora tranquila. Que você separou para ler a palavra. Chame Deus para estar com você. Porque Ele vai estar ali com o Espírito Santo para guiar essa leitura. Esta oração vai permitir que o Espírito Santo venha ensinar a mim e a você. E depois você vai abrir a Bíblia para fazer a leitura. O que é ler? Claro, você sabe. Mas é percorrer com os olhos aquilo que está escrito. Você pode ler proferindo com a sua boca ou não, apenas com os olhos. Você vai tomando conhecimento do texto. E olha, nesse estudo aqui, eu achei um texto bem interessante.
Se você quiser abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 17, versículo 18 e 19, tem um verso assim, joia. 2 versos, desculpe. Deuteronômio 17, versos 18 e 19. Abra a sua Bíblia aí para você dar uma olhadinha no que foi dito como orientação para um rei que viesse a governar Israel no futuro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Eu fui impactada com esse texto. E você? Aqui nesse tempo, né, não haviam tantas cópias da Bíblia como nós temos hoje. Não tinha, só os sacerdotes e os levitas, aqueles que cuidavam do templo, que tinham o ofício do ministério, né, da casa do Senhor, do povo de Deus, só eles tinham o rolo. E aí o Senhor dá essa orientação, olha, quando vocês tiverem um rei, esse rei precisa ter uma cópia do livro. Porque esse rei deveria, né, governar o povo e teria que fazê-lo conforme a palavra de Deus. Mas antes de governar conforme a palavra de Deus, ele teria que viver conforme a palavra de Deus. Então, lá em Deuteronômio, no começo da Bíblia, na primeira parte da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, tem uma recomendação tão preciosa quanto essa. Que valor será que nós estamos dando para a cópia que nós temos na nossa casa? Eu tenho certeza que na sua casa, é que nem na minha, pelo menos 2 versões da Bíblia você tem. Pelo menos 2. Porque eu que não tenho tanto dinheiro, tenho 2. Porque uma eu ganhei de presente. Mas tenho mais que 2. Tenho 3. Versões. Mas tem mais volumes. E daí, se você pensar nos componentes da família, que cada um também tem a sua, quantas cópias da Bíblia nós temos na nossa casa? Ah, mas olha, será que dá para a gente ver a proporção de quanto tempo cada um de nós lê em relação ao tanto de cópias e a facilidade com que ela está na nossa mão? Isso assim, eu estou falando do livro físico, né? Mas se você chegar na internet, aí acabou, não tem para ninguém, né? Porque daí você tem todas as Bíblias, todas as versões. Mas será que eu estou lendo? Será que nós estamos lendo? Será que a gente está lendo bem rapidinho? Eu vou dar uma paradinha agora. Eu gostaria de pedir a projeção do slide, o número 2. Nós colocamos no primeiro. Quando eu não leio a Bíblia, é como se eu falasse, eu não quero saber o que o Senhor pensa. Isso choca? Precisa chocar a mim e a você. Ou se eu leio só um pouquinho, então, fala só um pouquinho, mas fala rápido que eu estou de saída. E no segundo, pode projetar o segundo, por favor. Obrigada. Quando não leio a Bíblia, é como se eu falasse, Senhor Deus, fique de boca fechada. Não diga nada, Senhor. Não precisa. Choca, né? Porque eu não quero dizer isso para Deus. Nem a primeira, nem a segunda ideia. Você também não quer, eu tenho certeza disso. Mas o Senhor colocou essa imagem no nosso coração para chamar a nossa atenção. Porque, por causa da correria, às vezes a gente acaba falando o que não falaria se parasse para pensar. Né? Dando a entender o que não daria a entender
se parasse para pensar e fizesse daí uma escolha melhor, consciente. Continuando. Então, leitura, tomar conhecimento do texto, né? De uma forma mais leve, é mais rápido. Mas a gente pode, além de ler a palavra, deixa eu só voltar um pouquinho. Agora há pouco eu mencionei, se você ler só um pouquinho, aí você estaria dizendo, Deus, fala rápido que eu estou de saída. Deixa eu explicar uma coisa. Pode ser que em algum momento, ou eu não conheço as rotinas de ninguém aqui, conheço a minha. Eu procurava fazer assim. Teve muitas vezes que eu levantei atrasada para o trabalho. Sabe assim, aquela hora que eu levantei que já tinha que estar lá na rua saindo, eu estava ainda na cama. Aconteceu, mais de uma vez. Aí eu tinha que resumir tudo que eu ia fazer, sintetizar. Então, aí eu ia sair sem ler a Bíblia? Não, de jeito nenhum. Aí eu lia um versículo, fazia uma oração e saía. Mas eu não saía sem ler a Bíblia. Era assim, Senhor, eu vou ler esse tanto. Realmente, eu estou atrasada. Mas, Senhor, vamos comigo. Senhor, eu não sou nada se o Senhor não for comigo. Agora, Senhor, lá, num outro momento do dia, nós vamos parar e vamos conversar. Então, quando a gente fala assim, quando eu falei antes, se você só leu rapidinho, se isso é uma coisa constante, né? Se isso é uma negligência. É diferente de uma emergência que você possa ter e que acontece comigo também. Então, eu penso assim, nós temos que segurar a palavra e ler. Algumas vezes é um verso de cor que você vai citar. E olha a importância de conhecermos a Bíblia de cor. Eu sou de um tempo, né, onde a gente era orientado para decorar versículos da Bíblia. A gente respondia a lição bíblica, respondia a chamada na nossa época com versículo de cor, não é, Osni? O Osni é mais novinho, né, mas ele sabe que era assim. Fui generosa com você agora, né? Bem mais novo. Olha o cabelo dele branco e o meu nada, né? Mas tudo bem. Ele é bem mais novo do que eu. Ele vai comprar tinta também. Isso mesmo, Osni, compra tinta. Glória a Deus. Decorar versículos da Bíblia é importante. Então, é importante você proferir a palavra, é importante você se agarrar à palavra e dizer que ela tem um lugar na sua vida. Mas não deixar, não vou nem orar, não vou nem ler. Olha, vai orando pelo caminho, eu não sei como é que foi o atraso. Vai orando pelo caminho, vai falando a palavra de Deus, vai fazendo um louvor, mas vai fazendo a palavra de Deus entrar na sua vida. Vou fazendo pense assim, estou falando isso, estou falando para mim. Eu tenho que melhorar a minha vida de leitura devocional. Eu tenho que crescer. A palavra é para mim primeiro. A palavra vem para nós. O pão é para nós. Então, nós precisamos priorizar a leitura. É não deixar a palavra de Deus para lá. É priorizar, é estar com ela, segurar. Além da leitura, aí nós podemos fazer, isso aí seria já um segundo passo, né? Um avanço, um segundo degrau nesse tempo com Deus, que seria a meditação. O que é meditar? Meditar é examinar o texto que nós lemos. É ler de novo, é pensar um pouco sobre o texto. É dedicar tempo para entender melhor esse texto que a gente leu. Então, nem sempre você vai ter esse tempo, ou vai escolher esse tempo de manhã. Mas no tempo, aquele tempo calmo que você vai poder dedicar um espaço maior para estar com o Senhor, aí você vai fazer a meditação. Quem sabe você não consiga fazer isso na devocional, conforme a sua rotina. Mas, naquele tempo que você marca para estar a sós com Deus, você pode ir pelos passos e entrar na meditação, que vai precisar dessa dedicação de tempo. Né? Eu gosto daquela expressão que o pastor Dirceu usou aqui domingo passado, que precisamos fazer de Deus, como é que é mesmo? O nosso passatempo principal. Mas não é passatempo no sentido de não ter importância, de apenas queimar um tempo. Não. É um tempo de qualidade. É um tempo prioritário na minha vida e na sua. Né? Então,
A meditação nos leva para isso. Ó Deus, vamos conversar aqui. Eu entendo esta parte desse texto, mas eu não entendo muito bem essa. Senhor, isso aqui é tranquilo, mas aqui, Senhor, puxa, não entendo bem, me ajuda. A gente pode dialogar, a gente pode colocar as dúvidas para Ele. Aliás, é para Ele que nós devemos colocar tudo o que pensamos. Mas se você quer um texto que diga que a gente precisa meditar, Salmo 1, versículo 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse texto que você lê, esse texto que você reflete sobre ele, pensa, fica na sua mente e vai com você para o dia. Né? Para o trabalho na cozinha, não é, Deise? Com as filhas, com as meninas, né? As irmãs, cada uma de nós na rotina da casa, ou lá no seu trabalho, no gerenciamento da sua empresa, homens, mulheres. Aonde estivermos, a palavra de Deus vai conosco, porque está aqui na nossa mente. E o Senhor vai continuar falando, dando entendimento. Então, essa meditação é importante. Igualmente importante é que a gente também faça o exercício de memorizar versos da palavra de Deus. Não falamos mais muito disso, né? Mas eu escolhi falar disso agora de noite. É importante, sim, decorar versículos da Bíblia. Não é coisa fora de moda, não é ultrapassado. É importante saber textos da Bíblia. Decore versos. E se for um texto maior, você, talvez 6, 10 versículos, na nossa época a gente decorava Salmo 23, né? Então sei ele até hoje de cor, e muitos de nós sabemos porque fomos treinados no nosso tempo de estudo, né? Infanto-juvenil a gente aprendeu a decorar. Hoje a gente não toca nesse assunto, mas você pode decorar textos como o Salmo 23, por exemplo, pode decorar outros salmos, mas pode ler várias vezes um texto e pode memorizar o conteúdo desse texto. Não precisa saber, né, palavra por palavra, mas pode conhecer a mensagem. Então, é importante a memorização de trechos da Bíblia. E um outro salmo que traz para nós essa compreensão é: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essa memorização é importante, porque vai levar o texto conosco, vai ficar dentro de nós, né? E nós vamos nos lembrar dele. E algum texto que às vezes vai lá para trás no arquivo, o Espírito Santo promete lembrar se em uma hora a gente precisar dele. Olha que maravilhoso que Deus é, né? Então, se nós praticamos essa disciplina de um apropriado, de um correto, de um adequado uso da palavra de Deus, o Senhor mesmo opera nesse exercício, nessa disciplina, e quando eventualmente a nossa memória falhar, Ele promete trazer a lembrança, aquilo que for necessário para que a gente responda a alguma situação ou para que a gente resolva uma situação nossa igualmente. Além da memorização, é importante que a gente se aprofunde nesse contato com a Bíblia, chegando no ponto do estudo. E aí, se você pudesse ver, mas eu conto para você o que eu fiz aqui. Primeiro item que eu coloquei aqui no estudo: quem arrisca? Estude a lição bíblica. Nenhum glória a Deus? Glória a Deus. Eu, você, precisamos nos dedicar ao estudo. Não é, irmão Moacir? Lição bíblica, irmãos. Às vezes a gente diz assim: ai, mas olha, irmão Moacir, eu não sei lidar com essas versões, eu não sei. Não. A lição bíblica, material prontinho, na mão. Tudo mastigadinho. É só abrir a lição, abrir a Bíblia e estudar. Por que será que eu estudo pouco? Por que será que a gente estuda pouco? Ou por que será que a gente não estuda? O Espírito Santo me chama, nos chama, para que, se já estamos estudando,
vamos estudar mais. Mas se ainda não estivermos, vamos pedir ajuda para Deus, para estudar a lição bíblica. Ai, a lição é grande, irmã, eu não tenho tempo para ler ela toda, todo dia. Então separe em partes e estude um pedaço cada dia. Mas estude, entre em contato com o conteúdo da lição. Ah, mas eu não entendo tudo, li lá alguma coisa que eu não entendi. Leia, faça a sua parte, discipline-se e venha para a escola bíblica sábado às 9 da manhã. Porque aí aqui nós vamos estudar juntos. E aquilo que nós não entendemos lá na nossa casa vai ser explicado aqui. E se ainda não for tudo explicado, você vai em particular a um presbítero, a um pastor e pede orientação. Mas estudemos a nossa lição bíblica, eu e você. Indo para a Bíblia, saindo da lição, quem já está um pouquinho mais, vamos dizer assim, avançado, né? Pega a Bíblia direto e estuda. Já estudou a lição, sobrou tempo, sobrou energia, né? Vai estudar a Bíblia. Você pode fazer comparação entre trechos da Bíblia, comparar um texto com outro. Você pode comparar traduções da Bíblia. E aqui, nas traduções, eu gostaria de chamar a nossa atenção. Eu tenho lá em casa uma Bíblia que eu ganhei até num congresso da FESOFAP, tradução na linguagem de hoje. E tem um texto que fala sobre os filhos de Abraão. Ele teve um filho, que foi Ismael, o primeiro filho, o filho da escrava, e depois o filho de Sara, que era o filho da promessa, Isaac. E tem um texto que diz que num dia lá as duas crianças estavam próximas, né? E uma criança debochou da outra. O Ismael debochou do Isaac. Correta a informação? Adinel, se eu falar alguma coisa, todo mundo indica que você como o nosso irmão que tira dúvida, que sabe muito, nosso professor maior, nosso mestre. Me ajuda, tá? Pode me corrigir e me ajudar. O texto lá diz, até aqui está certo, presbítero Osias? O texto sobre Ismael e sobre Isaac diz, então, que Ismael debochou de Isaac. E Sara viu essa situação, ficou chateada, né? E aí a história continua, não é o assunto de agora. Mas, lendo na tradução, linguagem de hoje, o termo que vem no lugar de debochou, zombou, estava brincando. Brincar e zombar é a mesma coisa? Não. A gente tem que ter ou não tem que ter cuidado com as traduções da Bíblia? É uma tradução bem usada e talvez esse item que eu estou mencionando seja por causa daquela minha chatice que eu falei agora há pouco. Né? Eu tenho um padrão de exigência alto e no que se refere a Deus, então, eu falo, Deus, se não tiver na tua palavra, eu não vou dar atenção. Se não for condizente com a sua palavra, não terá a minha atenção. Eu não consigo, nem que eu queira dar atenção para o que não está na palavra, eu não consigo, eu não gosto, eu me incomodo. E eu sei que isso acontece com você também. Bom, eu só citei esse exemplo, ele é um exemplo tranquilinho. Eu achei outros textos, né, onde as palavras são suavizadas, os termos são, sabe, como que diminui a importância do texto dito. Então, compare as traduções com cuidado, mas assim, a tradução que eu percebo e que eu recomendo, e esse autor que eu consultei aqui recomendou também, é João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, para a gente ter essa tradução como base. Eu usei aqui os textos na linguagem, mais na NVI, né, ela está melhor, recomendação do meu querido presbítero Isaías também, ele usava bastante e mencionava bastante, eu tenho visto essa tradução e gostado dela. Tenhamos cuidado. Então, a gente pode usar sempre para enriquecer, para esclarecer, para melhorar a compreensão, né? Mas tendo cuidado de que essa nova forma, essa palavra não mude o sentido daquilo que estava no texto original, no texto anterior, ou no texto, né, mais usualmente conhecido e tratado por nós, pela nossa igreja. Então, tenhamos cuidado e usemos com sabedoria as traduções.
Podemos fazer a pesquisa em dicionários tanto comuns, como nos dicionários bíblicos, né? Para enriquecer nosso estudo. Uma medida para o estudo. E para fechar, irmãos, antes de fechar, eu gostaria que vocês, por favor, projetassem o vídeo, o depoimentos número 4. Só um instantinho, menos de 2 minutos. Porque é um alimento para minha alma. Que é o caminho da nossa felicidade. Porque ela me aproxima de Deus. Que é o guia para o meu dia a dia. Porque a Bíblia alimenta. Porque ela é a luz para os meus passos. Porque eu tenho mais intimidade com Deus. Porque é o ensinamento que Deus deixou pra gente. Porque me faz aprender mais sobre a palavra de Deus. Através dela eu encontro conselhos para saber o que eu vou fazer. Porque traz paz para o meu coração. Porque eu tenho fé em Deus. Que é a mais linda história de amor. Porque é um livro sensacional. Que ela é a luz dos meus passos. Porque ela me libertou da escravidão do pecado. Porque é uma forma de conhecer a palavra de Deus. Porque ela me aproxima de Deus. Porque é onde encontro a palavra de Deus e eu sinto paz. Porque a Bíblia ajuda a gente a seguir o caminho que Deus quer de nós, que é a felicidade. Porque é uma forma de aprofundar na palavra de Deus. Porque me faz sentir bem. Porque é uma forma de conhecê-lo melhor. Porque ela me fala de Deus. Porque me faz refletir sobre a vida. Porque ela traz paz para o meu coração. Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela me libertou. Porque ela me ensina como sobreviver. Porque foi o melhor livro que já foi feito no mundo e tem capacidade de transformar as pessoas. Porque ela é o manual de instrução da minha vida. Porque ela me fez feliz. Muito bonito, e é um trabalho de uma igreja que não é a nossa igreja. Vocês viram? E mais do que isso, jovens, adolescentes, dizendo da sua experiência pessoal com a leitura da Bíblia. Me chama a atenção, me ensina, nos chama a atenção. Amém. Para fechar, de tudo isso que nós falamos, o texto que precisa ficar, além de todos estes, é: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Orar, ler, meditar, memorizar, estudar, fazer explanações maravilhosas, não terá valor se eu não estiver obedecendo esta palavra. Se nós não estivermos obedecendo esta palavra. De nada adiantaria se um alimento, por mais bonito que ele fosse, um pão caseiro, como eu citei no começo, fosse feito, colocado na mesa, cortado, ou o bolo, o mais bonito bolo, a mais bela refeição, colocada na mesa, da melhor forma possível, se a gente não se alimentasse, se a gente não experimentasse o pão, o bolo, a refeição. Palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é pão. E obedecer é alimentar-se dela, é viver dela, é viver com ela, é viver por ela. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente se santifica quando obedece a palavra de Deus. E nós precisamos nos santificar. Porque sem santificação, nem eu, nem ninguém verá o Senhor. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Então eu tenho lutado. Eu tenho lutado muitas vezes sorrindo, muitas vezes chorando, mas eu tenho vencido no nome precioso do meu Jesus. Isso é a sua fala também. Você tem lutado também. E nós temos vencido e vamos continuar vencendo. Em nome de Jesus. Que nós
com humildade, nos coloquemos nesta noite embaixo desta palavra que é tão preciosa e tão poderosa para a minha vida e para a sua vida. Amém. Miriam, muito obrigada. Deus te abençoe, minha amiga. Não sei se a Osana está com a lembrancinha dela. Acho que a Osana não conseguiu abrir o armário. Então tá bom. Mas Deus abençoe a sua vida. A Miriam é uma amiga muito querida que Deus, né, me presenteou. Temos aprendido muito sobre a palavra. A gente tem um encontro marcado, né? Semana sim, semana não, para estudarmos a palavra na minha casa. Eu fiquei muito feliz com esse presente. Temos aprendido muito. E, irmãos, eu vou convidar o quinteto para nós estarmos cantando, louvando ao Senhor. Mas depois nós vamos estar orando. Né? Eu sinto, mãe, esposa, mulher, uma necessidade muito grande da gente aprender a palavra, da gente ensinar a palavra para os nossos filhos. Eu comecei um projeto com as minhas filhas, depois de tantas vezes a gente lê as Bíblias ilustradas, agora nós estamos lendo a Bíblia mesmo. E eu falo, irmãos, antes da gente começar a ler, é uma luta. Uma está cansada, uma não quer, a outra emburra, e eu falo, Senhor, tenha misericórdia. E cada vez que a gente lê, a gente aprende mais. E cada vez que a gente conhece, a gente aprende mais. E eu tenho nas minhas orações orado, tenho orado também no maternal, a Liane estava comigo sábado, e a minha oração é, Senhor, ajuda as minhas filhas a amar o que o Senhor ama e a detestar o que o Senhor detesta. Mas como a gente vai conhecer o que Deus ama e o que Deus detesta se a gente não lê a palavra? Como a gente vai lutar? Ela é espada, ela é escudo. Mas como que a gente vai usufruir se a gente não lê, se a gente não toma posse? Amém? Então eu convido o trio para cantar e depois nós vamos estar orando. Amém. Nós vamos repetir a música que nós fizemos no começo, que apesar de todas as circunstâncias, a letra nos diz, né, que apesar de tudo, na alegria, na tristeza, nós temos que ser fiel com Deus, porque Deus é fiel para conosco. Amém? E nós só alcançamos isso através de uma intimidade, através da fé, através do amor e através da perseverança. Amém? Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim,
fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos estar orando, irmãos. Deus é fiel, há de nos ajudar com perseverança para nós continuarmos sempre lendo a palavra. Em nome de Jesus, vamos estar orando, todos de joelho, em nome de Jesus.
estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço em nome de Jesus pela vida de cada um de vocês, por esse culto, pela SOFAP, pela fidelidade de Deus nesse ministério. Só lembrando as irmãs que na nossa última reunião desse ano, a gente vai fazer um amigo secreto, né, entre nós, mas que também podem vir as visitantes,
Irmãs, eu quero convidar vocês, aquela que não tem o hábito de vir, venha, né? Venha, Deus tem algo preparado, nós temos algo preparado, né? Em nome de Jesus. Esse é um momento de comunhão, tem, assim, enchido a minha vida de alegria. Quando eu venho aqui, começo a conversar com as irmãs, vejo que elas têm os mesmos problemas que eu, e a gente consegue trocar experiências, e é muito bom. Eu quero convidar você a estar nessa última reunião da SOFAP. Traga uma lembrancinha, né? Porque vai ser sorteado, vai ser trocado esses presentes, mas não precisa ser nada caro, né? Seja algo que você gostaria de ganhar. Amém? Eu convido o pastor a dar a palavra final e nos dar a bênção apostólica. Muito bem, meus irmãos, ouvimos, né, a palavra do Senhor. E fica marcado é que a nossa credibilidade à palavra, a Bíblia Sagrada, se dá por quê? Pelo que o próprio apóstolo disse. Toda palavra, ela é inspirada por Deus. Por isso que ela é útil. Ela tem toda a nossa credibilidade, né? Lendo a palavra, estudando a palavra, é ter um contato direto com o nosso Deus. E isso a gente não quer e não deve perder nunca, não é? Esse contato com Deus. Irmãos, eu queria, antes da bênção apostólica, pedir licença aqui para a SOFAP, para atender um pedido, né, de uma irmã que foi feito. Ela quer que faça uma oração e que também promova a unção. Então, gostaria, irmã Márcia, vem aqui à frente, nós vamos fazê-lo agora em nome de Jesus. Pedir à igreja que me acompanhe nessa oração. Deus de graça, Deus de misericórdia, santo é o teu nome, santo é o teu nome. A tua palavra, meu Pai, nós estamos procedendo segundo que a tua palavra Pai, o Senhor é bom, aleluia. de misericórdia. A tua palavra, agora sim, irmãos, curvemos nossas frontes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre.